Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, onde resumimos e discutimos as lições da Escola Bíblica Dominical da Editora Betel. Aqui você encontra ensinamentos transformadores, reflexões profundas e aquela palavra de edificação que vai fortalecer a sua caminhada cristã. Aproveite esse momento com a gente e não se esqueça. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e, claro, deixe seu comentário contando o que achou da lição de hoje. Sua participação é muito importante para nós. Então, pega sua Bíblia, prepara o coração e vem com a gente porque o estudo já vai começar. Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Que bom estarmos juntos para explorar um material, olha, muito rico. Amém. Uma alegria estar aqui. Hoje nosso foco é a Escola Bíblica Dominical da Editora Betel para o terceiro trimestre de 2025. Vamos mergulhar na lição 2, que tem um título assim impactante: Evangelho do Filho de Deus, a revelação da luz ao mundo. Título poderoso mesmo, e já começa com tudo, né? Com certeza. Nossa ideia aqui é, esmiuçar os pontos-chave dessa lição. Entender o contexto em que João escreveu, qual era o propósito dele, né? E, claro, a mensagem central sobre Jesus. Exatamente. E o ponto de partida que a lição nos dá é fundamental. O texto áureo, lá de João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Forte, né? Demais. E a verdade aplicada da lição reforça isso, né? Isso. Diz que João revela Jesus como o Verbo divino, que se fez carne, habitou entre nós. Ele é o Filho de Deus, enviado para a nossa salvação. Esse termo verbo, o logos, é muito profundo. Explica um pouco mais sobre esse termo, logos. Claro. Ele tinha um peso enorme tanto para o público judeu, que lembrava da palavra criadora de Gênesis, quanto para os gregos, que buscavam a razão, o princípio ordenador do universo. E João, de forma genial, aplica esse conceito supremo unicamente a Jesus. Nossa, que interessante essa conexão. Ok, então vamos situar a escrita desse evangelho. A lição aponta para o finalzinho do primeiro século, né? Ali entre 90 e 100 depois de Cristo. Isso mesmo. Um período assim bem turbulento. Turbulento como? Olha, a separação entre os cristãos e o judaísmo tradicional estava ficando cada vez maior, mais tensa. E já começavam a surgir uns debates teológicos, umas ideias diferentes dentro das comunidades. Entendi. E quem a tradição diz que escreveu? E por quê, nesse contexto? Bom, a voz da história da igreja, nomes como Eusébio de Cesareia, Irineu de Leão, eles são bem consistentes em apontar para o apóstolo João. Aquele que Jesus amava. Exatamente. O discípulo a quem Jesus amava, como ele mesmo se refere, né? De forma bem humilde, aliás. A lição até comenta, como essa proximidade com Jesus transformou João profundamente. Faz sentido. E ele escreveu de onde, provavelmente? A tradição mais forte aponta para Éfeso. E o objetivo dele, era muito claro: edificar, fortalecer a fé dos irmãos, tanto de origem judaica quanto os gentios. Que estavam enfrentando dificuldades, imagino. Muitas dificuldades, perseguição, pressão social e também o desafio dessas primeiras heresias. Ideias que distorciam o evangelho que eles tinham recebido. E a lição menciona especificamente alguns desses desafios: o judaísmo, o helenismo e o gnosticismo. Vamos falar um pouco de cada um? Como João lida com eles? Vamos sim. É fascinante ver a sabedoria pastoral de João contra um certo tipo de judaísmo que talvez estivesse se tornando muito focado só na lei, nos rituais. Um legalismo, talvez? É, um risco de legalismo. João apresenta Jesus não como alguém que veio abolir a lei, mas como o cumprimento dela. E mais, como o único caminho para o Pai. Lembra de João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O acesso é por Cristo, não pela mera observância da lei. Entendi. E o helenismo? O que era exatamente? Qual a natureza da realidade? Coisas assim. Diante dessas buscas, muitas vezes complexas e até contraditórias, o Evangelho de João posiciona Cristo como a resposta. A resposta definitiva. A resposta definitiva. Ele é a sabedoria de Deus, a verdade encarnada. Lembra o que Paulo diz em Colossenses 2,8, né? Para ter cuidado com as filosofias vãs.
João mostra que em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Muito bom. E o gnosticismo? Esse parece ter sido um desafio bem sério, né? A lição dá bastante destaque. Foi seríssimo. O gnosticismo, de forma bem resumida, tinha uma visão dualista. Achava que o espírito era bom, puro, divino, mas a matéria, o corpo físico, era inerentemente má, uma prisão para o espírito. Nossa. E aí eles não conseguiam aceitar que Jesus, sendo Deus, pudesse ter um corpo de verdade, um corpo físico. Exatamente. Essa era a questão central. Como Deus, que é puro espírito e bom, poderia se associar com a matéria, que eles viam como má? Então, muitos gnósticos negavam a encarnação real de Jesus. Diziam que ele só parecia ter um corpo, ou que o Cristo divino habitou o homem Jesus só por um tempo. Que perigo isso, né? Atacava a base da nossa fé. Totalmente. Por isso João é tão enfático, especialmente nas suas cartas. 1 João 4, versículos 2 e 3, ele é claríssimo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Era uma linha divisória. A realidade histórica, física de Jesus era inegociável. Uau! Fica claro como João estava escrevendo com propósitos bem definidos, respondendo a questões reais da época. Sem dúvida, ele não estava só contando uma história. Ele estava defendendo a verdade, posicionando o evangelho de forma estratégica contra as ideias que poderiam desviar os irmãos. E isso nos leva, então, ao propósito central que o próprio João declara no evangelho, né? Ele mesmo diz por que escreveu. Sim, ele é muito explícito. Lá no finalzinho, em João 20, versículo 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha que declaração de propósito fantástica. É muito direto, né? Diferente, talvez, dos outros evangelhos. Exato. Os outros três, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos. Sinótico quer dizer algo como ver junto, porque eles têm uma estrutura mais parecida, contam muitos dos mesmos eventos, numa sequência mais cronológica, digamos assim. João é diferente. Ele mesmo diz que Jesus fez muitos outros sinais, mas ele selecionou alguns. Ele escolhe certos milagres, que ele chama de sinais, e certos discursos de Jesus com um objetivo muito claro. Que objetivo seria esse? Revelar a identidade de Jesus, mostrar quem ele realmente é. Ele não está tão focado na sequência dos eventos, mas na teologia por trás deles. Ele quer que a gente veja que Jesus é o Verbo eterno que se fez carne, João 1:14, que ele é a luz verdadeira que veio ao mundo, João 1:9, que ele é o Filho unigênito de Deus. E eles são até lista alguns exemplos que só João conta, né, para reforçar esse ponto. Isso. Momentos cruciais que mostram essa divindade e o propósito de Jesus de forma muito forte. A conversa com Nicodemos, por exemplo, sobre nascer de novo, João 3, o encontro com a mulher samaritana, quebrando todas as barreiras, João 4, e, claro, a ressurreição de Lázaro, João 11, que é um sinal poderosíssimo da autoridade de Jesus sobre a própria morte. Todos esses episódios servem para responder à pergunta: quem é Jesus? Então, mais do que uma simples biografia, o Evangelho de João é um chamado à fé, baseado em quem Jesus é de verdade. Perfeito. É um convite para crer. Crer que ele é o Messias, o Cristo prometido, crer que ele é o Filho de Deus. E que essa crença não é só um assentimento intelectual, mas algo que nos conecta à própria vida, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Que mensagem central poderosa. Então, se a gente fosse resumir a grande mensagem que é a lição, que é que a gente guarde sobre o Evangelho de João? Acho que a mensagem principal é essa. A identidade de Jesus como o Cristo, Filho de Deus, é a revelação máxima de Deus para nós. Lembra das palavras dele? Eu e o Pai somos um, João 10:30. E para Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai, João 14:9. João está nos mostrando Deus em Jesus. Ver Jesus é ver o Pai. Exatamente. E a fé nele, a confiança nessa identidade revelada, é o único caminho para ter comunhão com Deus e receber a vida eterna. Essa é a essência. A lição também fala sobre o testemunho, né? Como um tema importante. Sim, muito importante em João.
O próprio João Batista dá testemunho. O Pai testifica do Filho. As Escrituras testificam. As obras de Jesus testificam. O Espírito Santo testifica. Os discípulos testificam. É como se João construísse um caso, apresentando múltiplas testemunhas da verdade sobre Jesus. E além de tudo isso, ainda serve como um modelo de evangelismo para nós hoje. Com certeza. Não só pela clareza da mensagem, como em João 3,16, que é talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, mas também pela forma como Jesus se relacionava com as pessoas. Como no caso da mulher samaritana. Exato. Ali em João 4, Jesus quebra barreiras culturais, religiosas, sociais. Ele vai ao encontro de alguém marginalizado e oferece a água viva. Ou em João 8, com a mulher apanhada em adultério. Ele não a condena, mas a chama ao arrependimento e a uma nova vida. São exemplos poderosos de um evangelismo que é, ao mesmo tempo, cheio de verdade e de graça. Verdade e graça. Uma combinação perfeita. É a essência do evangelho que João apresenta. Então, para a gente concluindo nossa conversa. Olha, resumindo tudo, essa lição nos mostra o evangelho de João como, uma exploração teológica muito profunda. Não é só história, é teologia viva. É um convite amoroso, mas também urgente para a gente reconhecer e crer em Jesus como Filho de Deus que se fez homem. A luz que veio ao mundo. Exatamente. A luz que veio dissipar as trevas do pecado e da ignorância e nos oferecer vida. Vida abundante aqui e agora e vida eterna com Ele. É uma mensagem de esperança incomparável. Amém. E fica então uma reflexão para todos nós, né? Inspirado até na conclusão da própria lição. Qual seria? Pensar de que forma essa compreensão mais profunda de Jesus, como a revelação suprema de Deus, aquele que disse, quem me vê a mim, vê o Pai, como isso pode transformar o nosso relacionamento pessoal com Ele e, por consequência, o nosso relacionamento com o próprio Deus Pai. Excelente pergunta. Não é só saber sobre Ele, mas como isso afeta o nosso caminhar com Ele, a nossa intimidade, a nossa confiança no Pai. Exatamente. É algo para a gente levar para o nosso momento de oração, para a nossa meditação na palavra durante a semana. Com certeza. Que Deus nos ajude a viver essa verdade cada dia mais. Amém. Que essa conversa tenha sido uma bênção e um estímulo para todos nós mergulharmos ainda mais nesse evangelho tão precioso. Amém. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que esse resumo tenha abençoado sua vida e te ajudado a compreender ainda mais a palavra de Deus. Antes de ir, quero reforçar o convite. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe este conteúdo com quem você ama e não se esqueça de deixar um comentário contando o que você achou ou trazendo suas dúvidas e reflexões. Sua interação é fundamental para que essa mensagem alcance mais pessoas. Que Deus te abençoe grandemente e nos encontramos no próximo episódio. Até lá!